Ora bem, mais uma vez começaremos com as máscaras, numa lógica pedagógica para incentivar as pessoas a cumprirem as regras simples, usar a máscara, lavar as mãos, confinamento social, distanciamento social. São as regras simples, que não é confinamento, peço desculpa, é distanciação social, são as regras simples e, obviamente, lavar as mãos, sem sombra de dúvida. São regras muito simples que posso dizer até que numa viagem que fiz à China, a Taiwan e à Tailândia, constatei que por lá é bastante mais fácil, e nessa altura não havia Covid, nem ninguém pensava em tal, era bastante mais fácil encontrar as pessoas de máscara na rua, porque quando estão constipadas, gripadas, etc., põem máscara. É tão somente um sentido de higiene pública que é francamente saudável e já antigo nos países asiáticos, e cá em Portugal, aparentemente, com alguma dificuldade em uma parte da população perceber esta regra, ou este conjunto de regras. No Oriente, onde tu estiveste, usa-se há muitos anos mais, mas é por causa da poluição atmosférica, da poluição dos carros. E também por causa da poluição. É verdade. Mas vou-te dizer que, para meu espanto, para Xangai, eu não vi um carro que não fosse elétrico, não vi uma moto e uma motorizada que não fossem elétricas, e, portanto, a tendência para a erradicação da poluição automóvel e da poluição do motor, a gasóleo e a gasolina, era na altura e deve ser ainda, francamente, em ascensão, no caso. Mas vamos então hoje tratar de um tema que tem muito a ver comigo e contigo. No fundo, somos duas pessoas, eu já com 69 e tu não sei que idade é que tens, nunca te perguntei, mas certamente estarás mais ou menos nesta zona dos 70, 69, 68, à volta disso. Era. Estou com 75 a caminho de 76. Pronto, ok, pronto, és mais velho que eu, não tinha a certeza disso. O que é verdade também é que, vamos lá ver, antes de avançarmos para o tema que é o tema dos idosos em Portugal, o que é verdade é que estamos num tempo muito curioso, porque, por um lado, o Sr. Biden finalmente foi reconhecido pelo governo e pelo Trump como o candidato eleito à presidência da República. Começaram a ser entregues ao Sr. Biden as oportunidades de ele começar a preparar a sua governação, a organizar o seu staff, a sua equipa, o seu governo, e a arranjar e a ser-lhe cedido capacidade financeira e logística para poder desenvolver essas atividades. É um bom passo em frente e permite-nos começar a refletir para um mundo talvez outra vez mais liberal, menos autoritário, e vamos ver até onde é que o liberalismo do Sr. Biden vai na lógica dos direitos não só políticos, mas também sociais, culturais e económicos. E é dentro deste contexto... Diz. Também há que ver nas relações internacionais como é que ele se vai portar. Porque, na verdade, os Estados Unidos, já em tempos do anterior presidente, já estavam a retirar de alguns territórios. Portanto, esta política do Trump de a América primeiro, no fundo, foi sempre uma política americana, só que não era dito. Agora foi expresso. Porque as invasões dos países, as guerras que se fizeram por interpostos países, foram sempre para a grandeza da América. Nunca houve nada por generosidade propriamente dita. E foi sempre com a América a comandar. Mesmo na Europa, e na Europa a América manda, e até direta e indiretamente, porque o maior exército da NATO é americano. Absolutamente. E, lamentavelmente, diga-se de passagem, é muito estranho que uma zona do planeta que se pretende autónoma, na realidade, esteja tão dependente do ponto de vista da sua defesa de uma potência estrangeira, no caso. Né? Os Estados Unidos da América é uma potência estrangeira em relação à União Europeia, ou deveria ser, mesmo que aliada, os seus interesses são bastante diversos e são, não poucas vezes, mais do que contraditórios, quase que antagónicos. Mas havia uma potência, e há uma potência que é a ibérica,
que é a ibérica, peço desculpa, que é a europeia, que é a Inglaterra, só que com o Brexit a Inglaterra afastou-se, mas é o único exército que tem armamento nuclear propriamente dito. Os outros países terão aviões muito acelerados, bombas muito boas, mas não têm armamento nuclear como tem a Inglaterra. Resta saber se ela, com o Brexit, não saiu ainda da NATO, mas se ela também vai desacelerar a NATO, porque a Inglaterra vai entrar em grandes complicações com o Brexit relativamente à Escócia e às outras regiões, porque aquilo é a Grã-Bretanha. A Sim, Inglaterra sem dúvida. vai pode vir a desfazer-se. Vou tirar então a máscara, já estamos com a componente pedagógica feita. Eu também concordo contigo, há uma forte tendência para a desagregação do Reino Unido ou da Grã-Bretanha. A minha perspectiva é um pouco, aliás, diga-se de passagem, eu sou francamente favorável à reestruturação das fronteiras e das culturas em qualquer parte do mundo. No caso, a África, por exemplo, tem um conjunto de países que foram construídos a esquadra e, no caso concreto, uma boa parte dos povos dessas regiões estão desarticulados entre vários países. Só para situar o caso de Angola, tens o Reino do Congo, que tem uma larga parte, uma boa fatia em Angola, uma outra na atual República Democrática no Congo e uma outra ainda na República do Congo. E há vários outros, como os Quanhamas, etc., que vão tendo as suas populações divididas por 2 ou mais países, no caso. Angola, isso não é saudável. Até Angola, aquele pequeno pedaço de terra muito petrolífero que tem ao norte, Cabinda. Cabinda, também é uma destas resultados dessa altura, porque a Cabinda pertencia ao rei do Congo, ao reino do Congo. Cabinda, na altura, era uma zona bastante importante do Reino do Congo, por ser uma zona ali encostada ao rio e encostada ao mar, e no caso, portanto, de fronteira, que lhe permitia ter uma oportunidade de negociação bastante significativa, e convém lembrar que nos anos 1870 e tais, na verdade, ali ao tempo da Conferência de Berlim, se não fossem os senhores de Cabinda, negros, no caso, a aceitarem fazer os tratados de Simulambuco, etc., com os portugueses, provavelmente Portugal teria sido afastado daquela zona toda da África, que hoje é Angola e que também é Moçambique, no caso concreto. Mas vamos então hoje tratar do outro tema que foi sugestão tua. Tu tens um particular interesse já há vários anos nesta temática, tem a ver com a questão dos idosos, né? Portugal, neste momento, tem cerca de 20% da sua população idosa. Dizem as estatísticas que em 2080 estaremos com 40% dessa população e, na verdade, 40 e muitos por cento dessa população e, na verdade, infelizmente, segundo também o censo sénior de 2019 da GNR, 41.868 idosos vivem sós ou praticamente isolados. O que quer dizer que vivem numa circunstância que, do ponto de vista da saúde, no seu sentido comunitário, não é saudável. Mas eu vou preferir começar por te ouvir. António Cerzedelo, força. Eu dir-te-ei que a última estatística dá 26% de idosos em Portugal. Ok. Os idosos, o grupo humano dos idosos é mais populoso que o grupo dos jovens. Há menos jovens do que idosos. E este desfazamento entre este conjunto de pessoas, e jovens e idosos, traz um problema económico, traz um problema populacional, traz um problema de equilíbrio social, porque os idosos estão diminuídos, já não trabalham tanto e têm necessidades que são o grupo social que talvez mais gasta ao Estado, não é? Em reformas, em tratamentos, em apoios sociais, etc. E os jovens que têm de produzir estão a diminuir consideravelmente. Portanto, há aqui uma decalagem entre um e outro que anuncia um problema para Portugal se isto não for emendado.
Por outro lado, Claro. também é verdade, por outro lado, também se sabe que a idade das pessoas, por exemplo, há 60 anos, na altura ainda do fascismo, morria-se aos 60, 62 um homem e a mulher uns 3 ou 4 anos mais tarde. Hoje não. Verdade. Hoje deu já um pulo, morre-se aos 82 e as mulheres uns anos mais tarde, aos 84, 85. Mas a perspectiva é de ainda viver mais. E algumas pessoas dirão, opa, mas isto é horrível, então se eles vivem a gente está a trabalhar para eles. A verdade é que isto é consequência de benefícios sociais, políticos, económicos e racionais que têm a ver com o tratamento que se dá às pessoas. Claro. O tratamento físico, o tratamento económico, a alimentação, etc. Eu lembro que no meu tempo era raro as pessoas comerem carne. A carne só aparecia no dia de Natal ou nas festas. Hoje, É com os verdade. supermercados, qualquer pessoa pode comer carne. Os rapazes da minha altura, do meu tempo, os rapazes, e digo no sentido mesmo de rapazes, quando tinham 17, 18 anos, eram todos mais ou menos da minha altura. Aliás, o português dessa altura era pequeno, era 1,64 m, 1,65 m. Hoje, os jovens que a gente vê a desfilar na rua têm à vontade 1,80 m ou 1,90 m. Porquê? Porque beberam leite e comeram carne. Isso deu-lhe Precisamente. fortaleza. Deu-lhe fortaleza e fez-los crescer. E ainda bem, a gente não vai dizer que não, deviam continuar com aquele tamanho, com o tamanho que nós tínhamos. Bom, isto também, se aconteceu a eles isso, esse crescimento, também em termos de idade, aconteceu o mesmo crescimento aos idosos. Já não crescemos em altura, mas crescemos em idade, digamos assim. Precisamente. E isto levanta um problema social que é como integrar esses idosos e não fazer deles só um emplastro para o governo e para a sociedade. Nos países nórdicos há já uma integração dos idosos que vem sendo feita há bastante tempo, em termos de, ainda que com outras alternativas, mas lhes dar a alternativa de poderem ser socialmente úteis. Eles duram até aos 80, aos 85, 90, mas vão fazendo coisas que aqui em Portugal os nossos idosos não são capazes de fazer. Têm acesso à internet e, portanto, o acesso à internet hoje é um acesso à cidadania. Hoje não ter internet não é só ser info-excluído, é ser socialmente excluído. Não ter Sem dúvida. Portanto, mas a maior parte dos nossos idosos, por exemplo, não têm dinheiro para comprar um computador, mesmo que ele custe 350 ou 400 euros, porque muitas vezes o seu ordenado mensal é esse, e depois de comprar não tem capacidade para o usar. Portanto, é preciso ensinar os idosos a usar os computadores. Idosos barra idosas, não é? Depois, É há uma decalagem entre o comportamento masculino e feminino também, que também influencia os comportamentos sociais e o comportamento económico. As mulheres duram até mais tempo, mas são donas de casa. Elas estavam ao serviço dos maridos. E viúvam já tarde, já não estão muito a tempo de ir aprender aquilo que não aprenderam. São excelentes donas de casa, podem ser excelentes sogras ou excelentes avós, mas não são capazes de ser mais nada, porque não aprenderam. E, portanto, há também que investir neste grupo de pessoas de uma forma diferente daquela com que se ensinam aos jovens, pois um puto de 6 anos já mexe no computador com mais velocidade do que eu. E já sabe ir a todos os lados, inclusive à pornografia, se os pais não puserem lá um botão para ele não ver. Ora bem, essas questões têm impacto social, impacto económico. Impacto económico porquê? Porque hoje muitas das compras que a gente pode fazer, até mais baratas, é pela internet. Sim. E se não tivermos acesso à internet,
Não podemos fazer essas compras. Olha, agora, por exemplo, com o vírus, que a gente não quer ir aos supermercados, não quer ir aqui, não quer ir ali, pela internet podemos fazer as compras e eles depois trazem cá a casa. E paga-se, mas paga-se o mesmo, até mesmo que se pagasse mais também. O perigoso que era ter que ir a andar, ou o que se gastava no carro, ou a parquear o carro e pôr uma moedinha para enquanto lá se está no centro comercial, não faz diferença pagar mais €1 ou 2 para eles nos trazerem a casa. Eu posso dizer isto porque realmente tenho um salário que me permite que isso não me faça diferença. Claro, quem tem 300 ou 400 euros, 2 euros vale muito. Nós temos aí, felizmente, alguns exemplos, Sr. Zedela, que é interessante relevar hoje, de municípios e de juntas de freguesia. Aliás, a junta de freguesia da Estrela tem sido até exemplar, porque está a distribuir refeições, fazendo duas coisas: uma apoiando a população mais carenciada e também a população com mais dificuldade em movimentar-se, e a segunda é apoiando os restaurantes, etc., daquela zona de Campo de Ourique, que é bastante frequentada, com um número significativo de restaurantes e todos nesta fase a viverem certamente numa relativa crise. E, portanto, estas iniciativas são francamente saudáveis, seja das câmaras municipais, seja das juntas de freguesia. Já agora uma nota divertida: a junta de freguesia da Estrela tem lá o filho do António Costa, não sei se sabes. Não sabia. Eu pensava até que a junta de freguesia da Estrela era do PSD. Porque, Já foi, mas já não é. Já não é. Não sabia. E ele é que é o presidente da junta. Parece que sim, eu não tinha a certeza disso, mas saiu uma notícia ontem, hoje, sobre o assunto. Eu acho que ele é formado em Direito também, o filho do Costa. É possível. Eu vi-o, não posso dizer que o conheci, mas se calhar até o conheci. Vi-o não sei em que circunstâncias e nessa altura... Deve ter sido nas tuas lides autárquicas, como ele também é de uma junta de freguesia, provavelmente será por aí. Bom, não é só essa freguesia. Eu devo dizer que a cidade de Lisboa, com o Presidente da Câmara, está altamente preocupado com o que está a acontecer. Eu posso dizer que na minha junta, que eu sou da Junta de Freguesia de Arroz, onde sou vogal, também a Presidente tem tido uma preocupação diária, cotidiana. Também temos aquilo, em frente àquilo que se chamava a sopa dos pobres, e depois se passou a chamar a sopa do Sidónio. É verdade. Pertence à Santa Casa da Misericórdia. Dá-se lá comida a muita gente ali da área da junta. Mas na própria junta temos uma cesta básica, que vai até, em alguns casos, o carro da junta entregar às casas dos idosos, para eles não saírem, ou porque não são capazes de sair, ou porque não querem sair. Meus parabéns. E também temos refeições dadas quentes a pessoal. Não é? E também estamos preocupados com os restaurantes. Eu, por acaso, ontem, isto aqui é um exemplo minúsculo, mas eu ontem disse aqui em casa: nós agora, uma vez ou 2 vezes por semana, vamos mandar vir comida de um restaurante. Porque, gastamos mais €1 ou 2, porque há aqueles rapazes que trazem às costas e que têm que ser pagos, que é um emprego que agora está florescente. Eu vejo por todo lado esses rapazes a trazerem comida. 1 ou 2 vezes por semana mandamos vir de um restaurante. Se todas as pessoas fizerem isso, pelo menos aquelas que têm meios para isso, damos uma pequena sustentabilidade ao restaurante para não haver tantos despedimentos. Não é? Absolutamente, e tantas falências, que é uma das circunstâncias mais preocupantes para mim, é que, de facto, a micro e a pequena empresa em Portugal está a ser fortemente pressionada por esta pandemia. E apesar dos apoios que tem recebido, é um facto incontestável, que os temos nós ou não, eu farto-me dizer isso, nós não somos um país rico, nós somos um país pobre. E como somos um país pobre, não podemos estar à espera de ter todas as soluções milagrosas dos países ricos. E obviamente que, lamentavelmente, as micro e pequenas empresas sofrem significativamente com esta pandemia. De empresas familiares. Sim. Só depois do 25 de Abril
começaram a haver, e sobretudo depois de entrarmos para a Comunidade Europeia, começaram a haver as grandes empresas. Uhum. As grandes empresas de capital com muito capital, e houve, aliás, quando entramos para a Comunidade Europeia, grandes reservas da CIF, porque achava que nós não aguentávamos o embate. Porque, evidentemente. Sim, é um personagem famoso que ainda há quem o ature e quem o entreviste para rádios, jornais e televisões, que era o cacique da CIP nessa altura, que era contra, igualzinho a outras organizações políticas, completamente contra a adesão à CEE e à União Europeia. Já agora, uma outra nota engraçada para os amigos que gostam muito do tempo do Salazar. Convém recordar que no tempo de Salazar havia pouco mais de 20 mil empresas e hoje temos garantidamente mais de 300 mil empresas, embora o Instituto Nacional de Estatística, que faz uma pequena batota para sustentar as muito grandes empresas que transformam os seus trabalhadores em empresários para pagarem menos impostos, o Instituto Nacional de Estatística diz que nós temos 1 milhão de empresas. Não temos, é mentira. Boa parte dessa população são trabalhadores por conta do trem e que, para as suas empresas não pagarem impostos, são transformados em empresários unipessoais. Mas temos 300 mil e são essas que vivem neste momento momentos muito, muito dramáticos, ou 90% dessas, que são as micro e pequenas empresas. Mas já agora, e isso também tem um bocado a ver com a nossa temática, não é? Porque foi a nossa geração. Foi a nossa geração que fez esse salto em frente, muito também com o apoio daquilo que foram os retornados, que no caso entraram em Portugal em 75, 77 e vieram revolucionar social e culturalmente este país e introduzir aqui uma lógica de iniciativa privada bastante significativa, ao contrário de anteriormente, onde a iniciativa privada era feita reverencialmente junto ao Sr. Dr. Oliveira Salazar e ao seu representante na Junta de Freguesia, a quem tinha que se pedir autorização para criar uma empresa. É bom recordar estas coisas. O empresário antigamente precisava de pôr-se de joelhos para ter uma empresa, no caso. Foi a nossa geração que mudou isso também e que criou a ideia das empresas, das cooperativas, das associações e, limitadamente, porque devíamos ter feito muito mais do que fizemos. Ias a dizer qualquer coisa, interrompido, António? Quero dizer que aí também, na criação das nossas empresas, os idosos hoje estão à frente ainda das empresas, mas muitas vezes a visão hoje internacional e europeia é dos filhos, porque eles não a tinham. Nós vivíamos num mundo fechado e, portanto, não sabíamos sequer o que é que se passava para além da fronteira. Agora, é preciso ter uma visão mundializada, porque eu posso vender as minhas agulhas na China ou na Austrália ou nos Estados Unidos. Mas para isso... Absolutamente. Absolutamente. E é nessa perspectiva que cada vez mais se caminha, e ainda bem em alguns aspectos, mal noutros, porque estamos a globalizar a economia, mas não estamos a globalizar a democracia, o que é francamente negativo, porque estamos a criar circunstâncias de sentimento autoritário um pouco espalhado por esse país fora. Mas eu já agora queria-te dizer algumas coisas daquilo que fui vendo por aí. Em 1900, que tem a ver com esta nossa atividade que tem com os idosos, há algumas coisas engraçadas. Em 1982 é quando a Assembleia Geral das Nações Unidas convoca a primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, de onde saiu um Plano Internacional de Ação de Viena, no caso. Né? Em 1990, né, imagina, portanto, 8 anos depois dessa primeira Assembleia Geral e dessa Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, nasceu o dia 1 de outubro como o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Eu não sabia. Fiquei a saber ontem, quando estive a folhear alguma informação que tinha guardada. E isto através de uma resolução das Nações Unidas, de 46/91, e os princípios sobre as pessoas idosas, que são bastante interessantes. É o princípio da dignidade, o princípio da autonomia, o princípio do desenvolvimento pessoal, o princípio do acesso aos cuidados básicos e o princípio da participação ativa na sociedade, que é aquilo que, infelizmente, muitas vezes em Portugal se procura esconder,
Participação sim, mas pouco, isto é, participa votando, e não é isso que se pretende. Quando queremos uma sociedade verdadeiramente democrática, queremos que essa participação seja mais alargada do que ao estrito voto, no caso. E estes conjuntos de regras, no caso, são aprofundadas em 2002 com a segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento em Madrid, no caso, onde nasceu a Declaração Política e o Plano Internacional sobre o envelhecimento no início do século XXI, com 3 princípios fundamentais: participação ativa dos idosos, fomento da saúde e do bem-estar, criação de um contexto propício e favorável ao envelhecimento. Tu ainda no outro dia, eu bem lembro-me disso, me contaste aqui, nestas nossas conversas, de uma monumental queda que deste quando estavas na rua e da forma como as pessoas fugiram à tua queda, em vez de procurarem ajudar-te e apoiar-te. Agora, tirando essa questão das pessoas não te terem procurado ajudar, eu pergunto se de facto os passeios desta cidade estão construídos de maneira a criar a sustentabilidade desses 40% da população idosa que acontecerão entre os anos 60 e 80 deste século XXI. O que é que tu achas? Eu acho que não estão. Nem os passeios, nem as escadas e os degraus, embora esteja a ser feito um esforço, é preciso dizer, os passeios muitas vezes estão ocupados por carros que estão em cima. Nos passeios giram rapazes ou raparigas com motoretas ou com motinhas que a gente tem de saltar para o lado porque eles não vêm a muita velocidade, vêm a 20 ou 30 km, mas se baterem em nós, é claro que atiram para o chão. Depois há muitos restaurantes e lojas que também se espalham cá para fora. Têm agora autorizadas, e ainda bem, para as pessoas não se juntarem lá dentro. Mas antes não era necessário isso e também ocupavam esse espaço. Depois, as calçadas portuguesas são muito bonitas do ponto de vista estético, mas algumas com 100 ou 200 anos são o mais escorregadias possível. O basalto está completamente gasto. E depois, muitas delas não foram feitas para a pionagem, para peões. Foram feitas para carroças ou para carros, que era o que andava há 60 anos, há 100 anos. As pessoas não andavam na rua. As mulheres não andavam de certeza. As senhoras não andavam. Ponto final. Infelizmente, mas é verdade. Só andavam os homens. E os homens que vinham à rua ou eram de classe média burgueses, ou então eram os salões, os pobres, enfim, os homens da rua, que era o Zé, não tinham nome. E esses conformavam-se com o que havia e não havia capacidade de protesto. A cidade foi crescendo. Hoje temos em calçadas, para restaurar, o equivalente a ir daqui a Paris. É evidente que as câmaras não têm dinheiro para fazer essa recaustagem mas estão a fazer algumas coisas que são importantes, que é, no meio dos passeios, fazer um corredor com um outro material que não é escorregadio, por onde as pessoas podem ir. As senhoras com bebés, com o carrinho de bebés, as que estão grávidas, os idosos, aqueles que têm alguma deficiência, idosos ou idosos, aqueles que têm alguma deficiência. E os mais novos podem andar um bocadinho nos outros lados, não é? Mas há outra coisa que também é importante em Lisboa, não há casas de banho. É dramático, é dramático. Essa parte para um idoso é absolutamente dramático, como toda a gente sabe ou devia saber. Para ires ao cinema ou para ires às compras, dá-te vontade de fazer um xixi, tens que ir a um café e gastar 60 cêntimos ou €1 para poderes beber o café e pedir licença para ir à casa de banho. Mas, para mim e para ti, provavelmente isto não faz diferença. Mas para quem tem 300 euros ou 400, faz diferença mesmo. Faz diferença mesmo. E as pessoas evitam, não saem, porque não sabem se podem controlar. E se tiver que ter um café para lá e outro café para cá, já vai num €1,20. E se for vários dias na semana, vai-se ali um pouco do seu ordenado que ele tem que ter guardado para comprar remédios. E depois, muitas vezes,
não sabendo usar os remédios, usam uma super medicação, ou seja, pensam que se tomar a mesma pastilha 2 vezes ficam melhores do que se tomar só uma. Mas enganam-se. Se tomarem 2 vezes, podem até ficar doentes. Precisamente. E é esse conjunto de circunstâncias que, até muito pragmáticas, que continuamos a não percepcionar na realidade social e política e cultural portuguesa. Mas agora tu já defendeste isso várias vezes e eu queria te fazer uma pergunta. Que tal a ideia de uma Secretaria de Estado ou um Ministério dos Idosos? Eu já disse isso, eu não vou dizer a quem, por descrição obrigatória, mas já disse a um alto governante, aqui há uns anos, disse-lhe, é necessário uma Secretaria de Estado dos Idosos que reúna todo aquilo que é tratado nas outras secretarias. E até disse, olha, há uma Secretaria de Estado da Saúde, há uma Secretaria de Estado da Juventude, há uma Secretaria de Estado do Desporto, há uma Secretaria de Estado da Mulher, há uma Secretaria de Estado da Igualdade, há uma Secretaria de Estado da Habitação e há Secretaria de Estado da Agricultura. Há secretarias de Estado para tudo e os idosos têm que andar de secretaria em secretaria se tiverem que tratar de alguma coisa das suas vidas. Deveria haver um organismo onde se concentrasse tudo e depois dali irradiavam para as diferentes secretarias. Até mesmo se eu quiser praticar desporto, eu tenho que ir à Secretaria de Estado do Desporto. Ora bem, se eu tivesse uma Secretaria de Estado que tratasse dos idosos, eu lá trataria das questões do desporto. De onde saber onde é que havia a piscina, ou de onde saber como é que me inscrevia no clube de futebol, ou de ping-pong, ou daquilo que gosto. Não é? Mas não, está tudo espalhado. E sabemos o que é a nossa burocracia. Sabemos muitas vezes como é o atendimento. Muitas vezes, não é sempre. É para o que eu diga, que já há funcionários muito competentes e que sabem tratar. Sem dúvida, absolutamente de acordo. Seria injusto, disser. Mas alguns não, tratam as coisas com muita displicência. E, portanto, eu acho que era necessário ter uma Secretaria de Estado dos idosos. Chamem-lhe da terceira idade, ou dos mais velhos, ou dos... O nome, bem, o nome também tem a ver com o espírito com que se vai. Mas eu lembro, agora aqui, que estamos a falar nesta questão da idade, que houve um secretário, um deputado do PSD da Guarda, que aqui há uns anos, não muitos, eu não sou capaz de dizer se foi há 7 ou 8, falou na peste grisalha. É verdade. Um jovem muito dinâmico e muito ativo, que provavelmente aos 40 anos vai andar de gatas como todos os outros, sobretudo que quanto mais mal se diz dos grisalhos, mais depressa lá se chega. Ora bem, com isso, a peste grisalha, que se mantém na cabeça de alguns governantes, de algumas empresas e de alguns banqueiros, por exemplo, os bancos. Eu vou dizer a Caixa, o Montepio Geral. O Montepio Geral foi modernizado, está a criar outro tipo de sociedade, etc., porque teve uma gestão danosa, que eu não tenho vergonha de dizer, mas agora resolveu tornar-se todo ele internético. É uma complicação para um idoso ir lá para fazer uma transferência, para levantar dinheiro ou para fazer um depósito. Já não é como era antigamente. Já não se pode fazer no balcão, tem que se ir à caixa, tem que se carregar nos botões, não se pode enganar, senão o dinheiro vai parar ao outro lado, de outra pessoa. Levantar, fazer uma transferência. Tornou-se todo elétrico, ou todo eletrificado, ou todo internético, é excelente para um jovem de 20 anos, ou de 30. Mas só que eles não põem no Montepio, eles vão para outros bancos que são mais modernos, onde eles podem fazer outras extravagâncias. No Montepio, que é de idosos, ele não está preparado para receber as poupanças dos idosos neste momento, por muito que elas rendessem, que também não é o caso, não rendem. Mas pronto, ao menos estavam lá seguros. Eu digo isto porque eu sou membro do Montepio há muitos anos. Também eu. Sou há muitos anos, não é há 10 nem há 15. Eu acho que sou quase desde pequenino. Porque o meu pai fez um migalheiro, como dizia na altura, uma coisa qualquer. E o meu pai também era. Mas eu até aqui há 1 ano, 2 anos, eu ia lá, fazia tudo. Agora tenho que ir ao balcão pedir às meninas, as meninas têm que me acompanhar cá fora. E às vezes dizem-me que não, e com alguma razão, porque têm outras pessoas para tratar. E mesmo assim eu sou um bocadinho
digamos, prático, desenrolo. Mas vejo senhoras de idade, coitadas, irem lá com a caderneta, estão atrapalhadíssimas, querem saber já lá está Encontrar o uma ano. solução, é verdade. É verdade. Infelizmente, na circunstância portuguesa, esta história dos info-excluídos tem uma forte tendência para afetar, sobretudo, as populações mais carenciadas e, em particular, as populações mais idosas, que, por serem as mais idosas e terem vivido mais tempo antes do 25 de Abril, foram fortemente penalizadas na sua formação e na sua qualificação escolar e profissional. E isso, lamentavelmente, é bastante esquecido aqui na sociedade portuguesa, apesar de haver movimentos, e vale a pena aqui referir, movimentos que são muito saudáveis. As chamadas universidades para a terceira idade têm tido um papel muito significativo e, aparentemente, há mais de 250 universidades para a terceira idade país fora. Isso é saudável, é de incentivar, é de fazer os possíveis para que cada junta de freguesia, já agora pergunto-te, a tua junta de freguesia tem uma universidade para a terceira idade, meu querido amigo? Tem, sim, senhor. Com Muito 25 bem, professores. muito bem. Professores com Meus 20. parabéns. E eu vou fazer agora, começar um programa lá na junta, na radiomovimento.pt, -net, que eu chamei-lhe Todos com Voz. Porque eu justamente quero dar voz aos idosos. E quero... Meus parabéns. Eu continuo a ver-te sempre na linha da frente dos movimentos sociais. Meus parabéns, mais uma vez. E penso começar para a semana, mais ou menos. Primeiro tive de perguntar quantos voluntários é que eu tinha lá na universidade. E eu pensei, ai que bom se tiver 6 ou 7. Apareceram-me 40. Boa, ora bem, sim, senhora. Quero pô-los a contar as histórias da sua vida. Porque a Ora história bem, de nós é uma história da nossa identidade, homens e mulheres. sem sombra de dúvida. Vamos terminar, porque já cá estamos há um bom bocado de tempo, e vamos dizer, é mesmo necessário uma Secretaria de Estado para a terceira idade. Um grande abraço e parabéns pela tua militância e pela tua intervenção social. Obrigadão. Tchau. Adeus. Obrigado.